O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Vamos fazer a oração do Espírito Santo, pedir que Ele venha nos iluminar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o 10º encontro, que está na página 43. Mandamentos, nossa resposta de amor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. Depois de muita luta e sofrimento, Moisés conseguiu libertar o seu povo da escravidão do Egito, caminhando pelo deserto rumo à terra prometida. Deus renovou com esse povo a aliança que havia quebrado. Ao passarem por uma montanha que se chamava Monte Sinai, Moisés subiu e ouviu a voz de Deus que lhe dizia: Agora, pois, se obedecestes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha. Nesse momento, Deus escreveu em 2 pedras os 10 mandamentos. Mandamentos são sinais que Deus nos deu para nos guiar em todos os momentos de nossa vida, no caminho que nos conduz ao céu. Os mandamentos indicam o caminho da paz, da alegria, da bondade, da harmonia com Deus e com as outras pessoas. Cumprindo esses mandamentos, nós demonstramos nosso amor a Deus e Deus, por sua vez, cuida sempre de nós. Esses mandamentos foram gravados em tábuas de pedra, pedras da lei, e guardadas por muitos séculos com muito carinho e respeito numa arca chamada a Arca da Aliança, que acompanhava o povo de Deus em todos os momentos para lembrá-lo da presença e fidelidade de Deus no meio do povo escolhido. Nós também devemos conhecer e cumprir esses 10 mandamentos para sermos amigos de Deus. Esses mandamentos não são um peso, algo imposto por Deus aos homens, mas nos ensinam as atitudes corretas que devemos ter ao nos relacionarmos com Deus e com as outras pessoas. Mandamentos são 10. Nós vamos conhecer o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus em primeiro lugar, sobre todas as coisas, é o começo para a felicidade de todos e de cada um em particular. Quando tomamos na Bíblia a passagem que diz: Não terás outros deuses diante da minha face, não fará para ti esculturas nem figuras alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo, sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra, o texto não deixa margem para dúvidas. Prestar culto a imagens santos, como nós católicos fazemos, seria realmente um pecado gravíssimo? Na época do Antigo Testamento, a proibição era então absolutamente necessária, mas perdeu o seu sentido quando o Velho deu lugar ao Novo Testamento. Explico. O povo que vivenciou o Êxodo era uma grande parte idólatra. A crença no Deus de Abraão, Isaac e Jacó não os imunizou da influência religiosa dos demais povos. Assim, o culto dos ídolos, primeiramente o bezerro de ouro e depois os Baals, era uma fonte de frequentes aborrecimento e decepção para Deus.
Por isso havia grande risco de os hebreus perceberem o Deus da aliança como mais um Deus, o Deus que estava em alta no momento, e não como Deus único e verdadeiro, Jafé, nome de Deus no Antigo Testamento. Precisava deixar claro o abismo que havia entre os ídolos e ele. Ele não é produto da mente humana, nem tampouco a sua doutrina. Ele é o Deus que se revelou. Ele é aquele que é. Eu sou aquele que sou. Êxodo 3:14. Os ídolos, por sua vez, eram patéticos e impotentes objetos de pau, metal ou pedra que representavam esquemas religiosos e doutrinas criadas pela imaginação humana. Assim foi preciso tomar uma medida educativa, proibir que o povo fizesse qualquer imagem do Senhor, para deixar claro que ele não era mais um Deus, inventado, moldado por mãos humanas. Ademais, ninguém conhecia o seu rosto, e nenhuma imagem poderia ficar à altura da sua imensa glória. O culto de nossas imagens não é culto de adoração, que se deve dar só a Deus. Quem nos critica por termos imagens não rasga dinheiro, e no nosso dinheirinho tem imagem de peixe, de onça, inclusive rosto da República. Será que carregar dinheiro na carteira é cometer o pecado da idolatria? Em nossos dias é mais fácil desobedecermos este mandamento quando, mesmo sendo católicos e frequentando a catequese, acreditamos em fadas e duendes, horóscopo, cartomantes, brincadeira do copo, borra de café, invocação dos mortos, a brincadeira do Charlie, leitura de mãos e búzios, porque colocam confusão em nossa cabeça sobre o poder de Deus. Nós não podemos acreditar em nada disso, nós só devemos acreditar em Deus. Seu plano de amor para nós e sobre a certeza de nosso futuro com Ele no céu. Deus é único e verdadeiro. Por isso que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Deus, ele tem que vir em nossa vida em primeiro lugar. Segundo mandamento, não usar o nome de Deus em vão. É o segundo mandamento. Ainda hoje o nome de Deus continua sendo usado em vão. Quantas injustiças são praticadas em nome de Deus? Quantas pessoas exploradas dizem Deus quer assim? O nome de Deus não deve ser usado como propósito de qualquer coisa, muito menos para justificar a dominação de um país sobre outro, dos ricos sobre os pobres, dos fracos sobre dos fortes sobre os fracos, né? O nome de Deus é um nome sagrado. Nós não podemos usar o nome de Deus em brincadeiras, usar o nome dele em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. É o terceiro mandamento. Domingo significa o dia do Senhor. No Egito, o povo não tinha direito a um dia semanal de descanso para Faraó e seus deuses. O povo só valia como mão de obra. O Deus verdadeiro, porém, só quer a felicidade do povo. Por isso, instituiu um dia semanal de repouso dedicado especialmente à vida espiritual. Quem não alimenta a vida espiritual acaba escravo de falsos deuses, né? Antes, no Antigo Testamento, as pessoas tinham o sábado como dia do descanso. E no Novo Testamento, com a vinda de Jesus, né? Jesus morreu na cruz, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, que é o domingo passou a ser o dia do Senhor. Por isso que nós guardamos o domingo, porque domingo foi o dia que Jesus ressuscitou e, portanto, se tornou o dia do Senhor.
Dias santos ou festas de guarda. A festa de Maria, Mãe de Deus, dia da confraternização universal, que é 1º de janeiro. A Páscoa, comemora-se a ressurreição de Jesus. Festa do Espírito Santo, comemora-se Pentecostes. Festa de Corpus Christi, Corpo de Cristo, que é a festa da Eucaristia, celebrada 11 dias depois de Pentecostes. Festa da Imaculada Conceição, 8 de dezembro, e Natal, 25 de dezembro. São dias de festas, dias em que a gente tem que participar das missas. Isso não significa que nos outros dias a gente não possa participar da missa, só ir na missa domingo ou dia de festa, não. Temos que ir na missa todos os dias, se a gente puder, né? Mas esses dias são dias de festa, são dias que nós cristãos temos que ir na missa, participar da missa. O dia tem 24 horas, a semana tem, portanto, 168 horas para você brincar, comer, dormir, estudar. Jesus nos pede apenas 1 hora dessas 168 horas para visitá-lo na igreja, participando da missa aos domingos. Será que ele pede muito? Temos o 4º mandamento. O 4º mandamento é honrar pai e mãe. O 4º mandamento nos manda acatar, respeitar e seguir as normas da família e da comunidade para o bem de todos e de cada um em particular. Mas os nossos pais merecem mais. Eles nos transmitiram a vida, que é um dom de Deus. Lá nas cartas de São Paulo aos Efésios, ele nos fala: Filhos, obedecei a vossos pais segundo o Senhor, porque isto é justo. O primeiro mandamento, acompanhado de uma promessa, é: honra teu pai e tua mãe, para que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Pais, não exasperei vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Os nossos pais, eles nos deram a vida, né? Eles merecem de nós todo o amor, todo o carinho, todo o respeito, porque eles são pessoas escolhidas de Deus, eles foram escolhidos por Deus, para que na terra sejam os nossos pais, pessoas que nos deram a vida. 5º mandamento, não matar. Não matar. A vida é o maior dom de Deus. Foi para preservá-la que Deus nos deu o 5º mandamento. Não é por acaso que esse mandamento ocupa o centro dos 10 mandamentos, que nos foi dado para que tenhamos mais vida, né? Ele vem no meio, no centro, porque Deus, ele que nos deu a vida. Portanto, só ele tem direito de tirar a nossa vida, né? Quando cumprir a nossa missão aqui na terra, ele nos chamar para perto dele. Então, esse é o 5º mandamento. 6º. O 6º mandamento: não pecar contra a castidade. A castidade é um dom, uma graça,
um compromisso. Castidade tem tudo a ver com a capacidade de se dedicar ao próximo com amor e muito respeito. A pessoa que não consegue ter o controle sobre si, a pessoa que consegue ter o controle sobre si, consegue se dedicar e respeitar o outro. Sabe como podemos cumprir esse sexto mandamento? Vamos lá. Amar a verdade, a pureza, a honestidade como presente de Deus. Ter cuidado e delicadeza no que vestir e no que falar. Fugir das ocasiões que possam nos fazer pecar. Evitar as más amizades. Não ver os programas impróprios da televisão ou da internet. Cultivar um grande amor a Cristo e a Mãezinha do céu. Imitar a Jesus, que viveu na castidade sem manchar o seu corpo com a impureza do pecado. O corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em nós. Assim temos que cuidar do nosso corpo com muito respeito, amor e carinho. A igreja ensina que o sexo entre o casal é abençoado quando é feito dentro do casamento e de acordo com o seu sentido pleno. Realizar a função unitiva, favorecer a união e intimidade do casal e procriativa, gerar filhos. Sétimo mandamento. Não roubar. Não se trata apenas de um ato isolado de roubo entre pessoas. Se o não roubar não tem 3.000 anos de existência, fosse observado, o mundo seria bem mais agradável e tranquilo. Não seria preciso transformar, por exemplo, as casas em verdadeiras fortalezas. O roubo é motivo de intranquilidades, brigas, guerras e destruição da dignidade e da vida humana. Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. O falso testemunho era muito comum no templo dos faraós e mesmo no templo dos reis de Israel. Os pobres, as viúvas e os órfãos dificilmente ganhavam uma causa. Os ricos e os amigos do rei compravam testemunhas, advogados e até juízes. A mentira é o veneno da sociedade, das famílias e de todo o relacionamento pessoal. Por isso Deus nos deu o oitavo mandamento. Não só acontecia no Velho Testamento, como agora também, né? As pessoas que têm dinheiro, elas compram quem elas querem para ganhar uma causa, prejudicar uma pessoa. E levantar falso testemunho é um pecado muito grave. É você julgar uma pessoa, né? Julgar uma pessoa por uma coisa que ele não fez. É levantar um falso testemunho. E isso nós não podemos fazer. Nono mandamento. Não desejar a mulher do próximo. Cobiçar e desejar, querer para si o que é do próximo, isto é errado. Para sentir Deus, precisamos ter o coração puro. Para isso, são importantes os momentos de oração. Exige o bom comportamento, a simplicidade e a discrição. Assim,
perseveramos a nossa intimidade a Deus e a do próximo. Vou dar um exemplo para vocês. O casamento une o homem e a mulher perante Deus. Ele abençoa o casal para que possam viver amando e se respeitando por toda a vida. Isto é sagrado. Assim, todo cuidado é pouco. O casal deve se respeitar com muita discrição e vigilância. O homem jamais pode olhar para outra mulher com a intenção de querê-la para si, ou seja, ficar com ela. Não pode se deixar levar por paixões que são passageiras. Da mesma forma, a mulher. Ela deve se manter comportada, discreta e fiel ao marido, até em pensamentos. A busca para ter um coração puro requer muita disciplina, amor e presença de Deus em nossa vida e em nossas ações. Cobiçar desejar não só a mulher, né, como qualquer coisa do próximo é pecado. O 10º mandamento. Não cobiçar as coisas alheias. No 7º mandamento, Deus proíbe o roubo, né? Não roubar. Aqui, ele proíbe aquilo que provoca o roubo. A cobiça, o querer sempre o que pertence aos outros. Os faraós e a maioria dos reis de Israel queria sempre mais. Nunca estavam satisfeitos. Quanto mais tinha, mais queriam. Fossem terras, gado, ouro, mulheres, isso ocasionava guerra e miséria. As pessoas falam, né? Quanto mais tem, mais quer. E cobiçar as coisas, desejar as coisas do outro. E isso é pecado. Não podemos desejar nada do que é do outro. A gente tem que estar contente com a vitória do nosso irmão, né? Se o irmão conseguiu comprar um carro, glória a Deus que ele conseguiu. E não ficar com cobiça, querendo desejar aquilo. E tem muitas pessoas que, nesse desejo de cobiça, acaba praticando o roubo, né? Que é um dos mandamentos também. Isso nós não podemos fazer. Vou ler uma mensagem aqui para vocês. Uma base para seguirmos os 10 mandamentos. Sabe o que acontece com quem se arrisca a escalar uma montanha sem a preparação e os equipamentos necessários? Se vivermos sem preparo para escalar montanhas, corremos perigo. Por isso, precisamos de orientação segura para que não pisemos em falso ou não extremos em caminhos que nos levam ao abismo. Sabedor dos perigos que corremos, Deus nos deixou os mandamentos, que são caminhos para a vida, para a felicidade. Ignorar as orientações de Deus é tão arriscado quanto praticar o alpinismo sem a devida preparação. Os 10 mandamentos são um resumo de nossos direitos e deveres. Aqui também, nos 10 mandamentos, vocês podem reparar, crianças, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar domingos e festas. Esses 3 mandamentos é o nosso compromisso com Deus. E os demais são compromisso com os nossos irmãos, né? E nós temos que pedir a Deus, né? Que Ele nos dê sempre sabedoria para que a gente possa seguir os 10 mandamentos.
são as leis que Deus deixou para que nós possamos seguir. Senhor, quero sempre observar com amor os 10 mandamentos da lei de Deus, pois eles ensinam a alcançar a minha felicidade, da minha família e dos meus amigos, que eu possa sempre conservar esta aliança com o Senhor. Amém. Fiquem todos com Deus e amém.